amigo vai adorar esse áudio. Se você tá curtindo a nossa série de vídeos, então não se esqueça de se inscrever. Clica ali no botão de inscrever e ative o sininho para receber todas as notificações de quando nossos vídeos entrarem no ar. Bora lá? Esse áudio de fundo vai ser maravilhoso. Hoje nós estamos na companhia das nossas amigas, que agora resolveu falar. Filha da mãe. Cala a boca! Obrigado. Gentileza gera gentileza. Hoje nós vamos falar sobre os optionals. Você utiliza o optional sempre que você quer definir que uma variável vai ser opcional. Como assim? Quando você tem uma informação que ela vai receber nulo, ou seja, não está imputado um valor. Nós temos três situações diferentes aqui. Nós temos a com valor preenchido, a sem valor preenchido, ou seja, vazio, e nós temos o não existente. Então nós temos três casos. Editor, bota aí na tela. Então nós temos três casos. Então imagine um copo. Você tem um copo cheio, você tem um copo vazio e você não tem o copo, a referência do copo, certo? Então esses três casos podem ser definidos utilizando os optionals. Se você está informando algo obrigatório que existe, você só vai ter os dois primeiros casos, que é ou o copo está cheio ou o copo está vazio. Como que a gente utiliza isso no nosso código? Nós temos três tipos de formas para colocar essa informação. Nós podemos utilizar o interrogação. Então esse cara vai dizer para a gente que essa variável pode receber nula. Que desgraçado. Então, o valor inicial dela vai ser nulo, até que você atribua um valor para ela. Você pode iniciar também com uma informação... Você pode começar com o valor preenchido. Então, vamos supor que a gente tenha uma string. Então, vamos dar uma olhada no nosso código. Nós estamos aqui utilizando o Playground. Se você ainda não viu como que cria um projeto no Playground, como que utiliza, como que funciona essa ferramenta, vou deixar o link ali no card para você poder visualizar como criar esse projeto, beleza? Aqui no nosso Playground, a gente tem esse teste aqui que a gente fez, certo? Eu vou apagar ele, porque pra gente não importa agora. E vamos começar a criar aqui. Então, vamos supor que eu tenho uma variável com objeto int. E eu vou chamar de idade, certo? Então, vou criar aqui, ó, var idade, do tipo int opcional, beleza? Então, aqui eu tô falando que eu posso ou não informar a idade. Se eu colocar 0, eu estou informando que a idade é 0. Então, imagine que você tem um formulário lá preenchendo que você vai perguntar para o seu usuário qual que é a sua idade. Se ele não informar a idade, se você deixar colocar 0 como padrão, vai estar errado essa informação. Por quê? Porque você está informando que a idade do usuário é 0. Então, por isso que você coloca opcional, que a informação vai ser nula. Ou seja, ela não foi imputada, não existe dado. Tá? Então, se você olhar aqui no código, você vai definir new como uma informação nula. Então, vamos prosseguir aqui. Então, eu tenho essa idade. Ela vai começar com new. Se o usuário imputou, eu vou colocar idade recebe 18. A idade desse usuário é 18 agora, certo? Então, eu tenho uma informação. Se por algum acaso eu tiver um objeto, vamos trabalhar aqui com um objeto. Então, vamos mudar aqui e vamos criar aqui, ó. Eu vou criar um struct pessoa. E aí eu vou colocar um var name, que é a string, ou seja, eu preciso do nome do usuário, então eu não vou colocar como opcional, eu preciso do nome dele. E eu vou colocar a idade, que vai ser um inteiro, e eu vou colocar como opcional, beleza? Só essas duas informações para a gente começar. Tudo que for relacionado a struct e class a gente vai falar num próximo vídeo, então fique tranquilo que isso daí já está sendo encaminhado. Então, ativa o sininho. Então aqui nós temos o nosso objeto pessoa. Então nesse objeto pessoa eu vou ter um formulário, sério, eu tenho um cadastro de pessoas. Então eu vou criar aqui um array. Então eu vou declarar aqui a variável pessoas, beleza? E eu vou falar que ele é do tipo um array de pessoas. Então ele é uma lista, uma coletânea de pessoas, tá? E eu vou inicializar ele como vazio. Então eu vou adicionar a primeira pessoa. Então pessoa, eu vou colocar aqui Rodrigo. E eu não quero informar minha idade, então eu vou colocar new. Vamos adicionar aqui a, sei lá, Maria. A Maria tem 25 anos. Beleza? 3 pessoas aqui pra gente fazer uma exemplificação. Como a nossa idade ela é opcional, ela pode ser nula, eu quero fazer uma média de qual é a idade média dos meus usuários. Então eu tenho que desconsiderar a idade do Rodrigo. Por quê? Porque como o Rodrigo não informou a idade, ele não pode entrar na
base de cálculo. Então eu posso fazer de que forma? Eu pego o pessoas, vamos fazer um for aqui básico, tá? Vou colocar aqui P de pessoa, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, média, que vai ser um inteiro, e eu vou fazer simplesmente, se a pessoa tem idade, como é que eu pego essa informação? Existem duas formas para a gente conseguir garantir que essa idade está preenchida. Na verdade, 3, só que uma delas não é indicada, tá? Você pode utilizar, o Swift permite que a gente utilize isso, mas ela não é indicada, então por favor, não faça merda, não use. Eu preciso pegar essa idade, só que essa idade é opcional, então se eu fizer média, recebe a idade, o que vai acontecer? Ele vai reclamar. Por quê? Ele está dizendo aqui que é o seguinte, o valor da minha idade, ele é um opcional de inteiro, e o valor da minha média não é opcional, certo? Ela precisa de um valor, ela não pode ser nula. Então dessa forma que está aqui, ela vai quebrar. O próprio compilador não vai permitir que isso aconteça. Como que a gente resolve esse problema? Eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui, ó, eu posso usar o guard, certo? O guard, ele faz uma condicional como se fosse o if else, só que ele vai fazer esse esquema de validação, certo? Então ele vai tentar validar, se a condição for verdadeira, ele vai sair fora e seguir o fluxo dele fora do guard. Se caso a condição for falsa, ele entra dentro do bloco do guard e processa aquela linha de dentro. Então, como que a gente vai utilizar isso? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar a minha idade. Então eu posso fazer ponto idade, se ela for diferente de new, certo? Ou seja, então se ela for diferente de new, ela vai pegar e vai fazer esse cálculo. Caceta, mosquito. Então se ela for diferente de new, ela vai pegar e vai inserir dentro da minha média. Se caso ela for new, eu quero que ela simplesmente pare, certo? Ela vai continuar o próximo ciclo. Eu vou dar um continue, tá? Eu vou mandar continuar, ou seja, o meu for ele tá fazendo a iteração, ele tá percorrendo a lista, vai chegar ali e falou, opa, não tem valor, vou para o próximo registro. O continue vai fazer isso pra gente. Só que você pode ver aqui que a nossa idade, ele ainda está reclamando. Mas por que ele está reclamando? Porque a idade aqui continua sendo opcional. Se a gente olhar aqui, ó, a idade continua sendo opcional. Como que a gente pode fazer para resolver isso? Eu posso utilizar o guardlet, ou seja, ele vai tentar atribuir o valor na nossa variável. Se a nossa variável for nula, ele vai entrar ali dentro do else do guard. Se a variável for preenchida, ele vai sair fora desse cara, tá? Como que eu faço isso? Então eu tiro aqui, faço let e vou dar um nome para essa variável, minha idade, ou melhor, idade da pessoa. Então, ou seja, se minha idade eu conseguir atribuir o valor na minha variável nova que eu criei, ele vai seguir em frente. E aí aqui eu posso usar a idade da pessoa. Só que uma média não se faz dessa forma, correto? Então eu preciso armazenar esses valores. Então o que eu vou criar aqui dentro? Eu vou criar um var count, que ele vai inicializar com 0. E aí eu vou fazer o que? Aqui eu vou dar o count mais igual a 1. Então eu vou incrementar a minha variável count. Essa média a gente vai tirar ela daqui e vamos transformar ela numa soma, certo? Eu vou somar as idades. Então eu vou chamar ela de soma de todas as idades. E eu vou colocar aqui, ó, soma de todas as idades é mais igual, conforme eu falei, né? Ele vai incrementar, ele vai somar junto com a variável local a idade da pessoa. E aí ela vai pro próximo, vai pro próximo e assim vai seguindo o fluxo. Aqui fora eu só vou simplesmente dar um print na média. Então como que é a média? É a soma de todas as idades dividido pela quantidade. Como você pode ver, ele está estourando um erro aqui. Por quê? Porque a nossa variável não foi inicializada. Então eu preciso dar um valor, atribuir um valor para ela primeiro. Então eu vou colocar 0 aqui também. E aí pronto. Então se eu rodar aqui agora, ele vai falar que a nossa idade média é 21. Se você ver aqui, ó, o count, ele rodou 2 vezes. Por que ele rodou 2 vezes? Porque eu tenho 2 idades preenchidas, uma não foi, tá? Então por isso, ele fez os 3 ciclos aqui no nosso for, só que ele só pegou as 2 idades, que é o que o nosso guard validou. Vamos fazer uma validação aqui usando o if. Se eu fosse fazer com o if, eu faria a mesma coisa. If let, idade da pessoa, recebe o p.idade. Só que aqui a diferença é o seguinte, aqui o if é, se a condição for verdadeira, ele entra no bloco. Então o que eu teria que fazer? Eu teria que colocar esses 2 caras dentro do meu bloco do if, tá bom?
E aí vai funcionar da mesma forma. Então se eu mandar rodar aqui, ele vai apresentar o mesmo resultado. 21, que é a idade média, né? Que é a soma dos dois dividido pela quantidade, né? Que são 2 pessoas. E a quantidade de vezes que entrou ali. Então essa é a idade média dos nossos usuários. Outra forma também de você fazer o forçar, que é o que eu falo que não recomendo você utilizar isso de forma alguma. Tenta sempre utilizar ou o guard let ou o if let. A outra forma é você pegar, tirar o if daqui, tá? E aí colocar p.idade. A outra forma é você colocar uma exclamação, que daí você está forçando, você está dizendo que eu estou garantindo que essa idade está preenchida. Só que lembre-se, você pode estar simplesmente, você pode estar correndo um risco de estourar uma exceção no teu aplicativo e o aplicativo crashar. Por quê? Porque como essa variável pode ser nula e ela vier nulo mesmo, ele vai quebrar nesse ponto. Então se a gente mandar rodar, vai dar um fatal erro. Por quê? Porque a linha 19, tá aqui, ó. Esse cara, ele tá esperando o valor, só que foi passado nulo para ele. Então ele vai quebrar nesse cenário. Então por isso que toma bastante cuidado de usar esse cara aqui. Outra forma que você pode estar usando para resolver essas condições é utilizando, você pode estar usando a exclamação 2 vezes na frente da sua variável que pode ser nula, tá? Então no caso aqui, a idade, eu coloco exclamação 2 vezes e eu passo um valor, então, sei lá, 0. Então aqui nesse cenário, o que ele vai tentar fazer? Se a idade for nula, ele vai pegar o valor que está na frente, que é 0. Você pode pegar de variáveis e fazer um gigantesco. Ah, pega a primeira opção, se não der, pega a segunda opção, se não der, terceira opção, se não der, um valor padrão. Então você pode fazer dessa forma aqui. Então, um exemplo aqui, p-idade de novo aqui, né? Só para demonstrar. Então você poderia ter desta forma. Só que esse caso, você tem que fazer de acordo com o que a sua regra pede, tá? Por quê? Como você está falando aqui que é um cálculo de idade, você está montando um relatório de idade, se a idade não for informada, se você colocar 0, vai dar um problema no seu relatório. Então se a gente for rodar aqui, ó, a idade média dos nossos usuários vai ser muito abaixo. Então a idade média dos nossos usuários vai falar que é 14. Só que não pode ser 14, porque um falou que é 18, o outro falou que é 25. Então eu não posso supor que o meu terceiro usuário tenha uma idade. Ele não pode entrar no cálculo. Então por isso que tem que tomar bastante cuidado e vai depender da regra de negócio que você está fazendo, tá? Então esses daí são os nossos casos, tá? Então no exclamação é isso que eu falei. Beleza? Então você tem que garantir que você vai ter um valor. Se você não garantir isso daí, vai quebrar. Então aqui a gente falou sobre os opcionais. Esse foi o primeiro caso, que foi o caso da interrogação. Agora vamos entrar no caso da exclamação. Então vamos falar sobre a exclamação agora. A exclamação é a mesma coisa, ele também trata opcional, só que a diferença é, ela inicializa com nulo, só que lá na frente eu vou garantir que essa informação vai ser preenchida. Como assim? Vamos supor o caso que você tem a sua view controller, certo? E aí você tem a sua view controller de detalhes do produto. Só que o que acontece? A tela em si, ela não tem a informação do detalhe do produto. Ela vai receber por parâmetro essa informação. Só que enquanto você está montando a tela, você não tem esse cara, então o objeto do produto é nulo. Só que você garante que na hora que eu for exibir essa tela, eu tenho esse produto atribuído, que ela vai vir depois. Então você pode usar o exclamação para esse cenário, que você garante que ele vai ter a informação antes de ser exibido. O tratamento é o mesmo. Olhando aqui no nosso código, você colocaria o exclamação. Então, como eu falei, aqui no caso, eu vou inicializar com nulo. Só que se eu tentar usar ele aqui, então aqui você vê que ele não está reportando o erro, tá? Então eu peguei a soma de todas as idades mais igual o p-idade. Ele não vai reclamar por quê? Porque a nossa variável soma de todas as idades, ela não pode ser nula. Só que eu falei que a nossa idade aqui, ela vai ter um valor. Ou seja, ela inicializa com nulo, mas ela vai ter uma informação de valor. Então aqui ele não vai reclamar. Porque eu disse isso pra ele. Falou, cara, eu estou garantindo que vai ter valor. Só que eu estou inicializando ele com nulo. Então uma das coisas que eu teria que fazer é pegar aqui, ó, o pessoas na primeira casa, idade e passar um valor. Vamos colocar aqui 5, certo? Se eu rodar esse cara, o que vai acontecer? Então eu rodei aqui, ele apresentou o valor. Por quê? Eu inicializei com nulo, só que eu modifiquei o valor dessa idade e fiz a conta. Se eu remover esse cara daqui, ou seja, ele está nulo, e mandar rodar, sai daqui, o que vai acontecer? Ele vai estourar uma exceção, porque ele está tentando acessar uma informação que ela é nula. Por isso que tem que tomar bastante cuidado de usar esse cara aqui, tá? Essa exclamação é na variável.
Então é isso aí, galera. Falamos sobre os opcionais. A gente falou sobre o if let, guard let, para você fazer as validações, se a variável é nula ou não, quando você deve usar. Falamos também do exclamação e do interrogação, certo? Então tome bastante cuidado para usar esse cara. Se você for usar a exclamação, você tem que ter absoluta certeza, mas toma bastante cuidado. Por quê? Se você colocar esse cara e ele pode ser nulo, ele vai quebrar, tá? Então você pode afetar o teu projeto. Pode ser que no teu teste ali, ele passe, porque você tá garantindo essa informação. Mas se você tá fazendo o aplicativo e mandando pro seu usuário, isso daí vai quebrar de alguma forma, porque as condições dos usuários, dos cenários, são totalmente variáveis, beleza? Então tome bastante cuidado, tá? Uma dica aí do Poly pra vocês. Então é isso aí, galera. Então não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, deixe seu like aí se você curtiu, deixa um feedback, coloca aí nos comentários um feedback bem legal aí pra gente poder melhorar o nosso conteúdo. Fala aí se você tá gostando ou não, enfim, deixa aí, compartilha com a galera. E é isso aí, galera, fico aqui, um grande abraço e caurba! I'm coming for the throne.